humildade para a gente pensar e a gente conseguir transformar um pouco da gente, a gente vai estar tirando um pouco do orgulho e egoísmo, e é impossível você praticar um ato de humildade mantendo o orgulho e o egoísmo dentro de você. Você precisa ter a retirada do orgulho e do egoísmo do seu coração para praticar a verdadeira caridade. Assim como quando você pratica um ato de orgulho, aquelas frases, nem por cima do meu cadáver, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Isso é orgulho. Quando você está tendo uma atitude dessa, você está abrindo mão imediatamente da humildade. E eu queria que vocês pensassem em mais uma coisa nesse movimento. Você vai usar o orgulho e o egoísmo ou a humildade? Não tem jeito de usar os dois na mesma ação. E eu queria que vocês pensassem o seguinte: cada vez que vocês optarem numa ação da menor que vocês tiverem no seu dia a dia, e você escolher por ser humilde, você está dando um passo mais próximo de Deus. A humildade é a virtude que te aproxima de Deus. Agora vamos fazer, você chamou os matemáticos aquela hora, eu os chamo agora também. Troca o sinal dessa frase. A ausência da humildade, ou o orgulho e o egoísmo, te afastam de Deus. Quando você está sendo orgulhoso, quando você está sendo egoísta, você está se afastando de Deus. Então, a cada encruzilhada, cada micro encruzilhada que você tiver no seu dia a dia, porque a gente não pode pensar em fazer o bem só no bem que salva o mundo, só no bem de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela. O seu bem que você vai praticar, o homem de bem que você quer ser, ele começa quando você abre os olhos de manhã. Você vai começar a escolher o teu caminho naquele dia, no tom do bom dia que você vai dar para a pessoa que está imediatamente ao seu lado. A partir daí, cada micro escolha que você tiver no seu dia a dia, seja humilde, aproxime-se de Deus, não se afaste dele. E aí, eu queria desmistificar um pouquinho a palavra humildade para a gente, porque quando a gente fala de humildade, é impossível não ir ao capítulo 7 de Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é nada mais, nada menos do que o reino dos céus, segundo a bem-aventurança do nosso Mestre amado Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí vamos falar sobre pobre de espírito. Pobre não é um negócio fácil da gente entender. Como que uma bem-aventurança pode ter uma palavra dessa? Porque é uma palavra pejorativa hoje no nosso cotidiano. Alguém gosta de ser associado com a palavra pobre? Se eu chegar para você e falar assim: puxa vida, hein, companheiro, você teve uma colocação, você falou com aquela pessoa lá, você foi pobre na sua colocação, hein? Tem alguma coisa de bom nisso? Nessa expressão pobre? Se você chegar e falar assim: nossa, mas que pensamentos pobres que você tem tido nos últimos tempos, tem alguma coisa de bom nisso? Mas quem que esse bem-aventurado, esse pobre de espírito pode ter? É que a gente tem que analisar o pobre de espírito. Coloque isso na internet, coloque isso num dicionário de expressões. O pobre de espírito nada mais é do que o humilde. Ser pobre no dicionário está escrito assim, o pobre de espírito é simplório, simples, de pouca ambição, humilde, por essência.
E ele entende que o pobre de espírito não é o tolo, não é ser bobo, mas é ser humilde. E quando a gente entende o radical, a origem de uma palavra, fica mais fácil de entendê-la na sua totalidade, na semântica dela. E humildade vem de uma palavra latina, que significa humus. E nós estamos aqui nessa chácara maravilhosa, onde tem muita jardinagem. Alguém aqui gosta de mexer com jardinagem? Pelo menos minimamente. O que é humus? Você já comprou humus para o seu jardim, para a sua horta? Humus é a terra preparada, boa, para ser fértil. Então, humildade é ser terra fértil. A gente não pode confundir ser humilde com ser humilhado. Porque ser humilhado, humilhação já é uma outra palavra que chama humiliare, é uma outra palavra latina. Olha o significado dela: abater, oprimir, rebaixar e vexar, de ser vexatório. Quando você é humilhado, você está sendo rebaixado. Quando você é humilde, você não está sendo rebaixado, você está sendo terra fértil para o aprendizado. Então, quando você for pensar em ser humilde perante essa proximidade de Deus, quando você está abrindo mão do orgulho e do egoísmo, você está aprendendo. Ser humilde é tornar-se aprendiz. Então, façam essa associação e pratiquem mais essa humildade. Mas qual que é o problema disso no nosso mundo? O problema, sabe qual que é, meus queridos? O problema é que a gente não tem muito reconhecimento de atitudes humildes no dia a dia. Liga a TV. Liga a TV. Qual que é a questão que mais se evidencia das pessoas no mundo de hoje? É o quanto que elas conseguem se dar bem, quanto que elas conseguem conquistar das coisas da terra. Você já ligou um jornal em horário nobre e naquele momento estavam se falando quais foram as 10 maiores atitudes de humildade para os irmãos pelo mundo? Dá notícia isso? Não, são as 10 maiores empresas, as 10 maiores mansões, as 10 maiores celebridades. É tudo que se faz das coisas da terra. A gente tem muito pouco reconhecimento das coisas que são do coração, que se faz pelo outro e que se faz com amor, com perdão, com humildade. E tudo isso, nessa temática nossa de caridade, que a gente trouxe, de que fora da caridade não há salvação, esse tema maior nosso, e a gente trouxe esses três grandes eixos que compõem também a caridade. Então, quando você está perdoando, quando você está amando e quando você está sendo humilde, você está praticando a maior das caridades. E é bonito quando a gente vê a frase do Chico, que ele fala o seguinte: se Allan Kardec tivesse dito, fora do Espiritismo não há salvação, Chico diz que ele nunca teria seguido esta doutrina. Ele seguiu esta doutrina porque Allan Kardec disse: fora da caridade não há salvação. E grande parte da verdadeira caridade é o perdão, é o amor e é a humildade. E é isso que a gente está tentando fazer com que a gente pense nessa tarde tão agradável, para que a gente tente pensar sobre isso e fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia e tentar seguir por esse caminho dessa caridade, esse caminho que Jesus nos apontou e que a doutrina espírita tem confirmado sistematicamente. E aí tem um item dentro desse capítulo que chama
o que entender sobre pobre de espírito, onde Allan Kardec explica sobre isso, e ele diz o seguinte: mas Deus que é justo não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder, e aquele que humildemente se submeteu a essas leis. Porque no mundo hoje, o que se está valorizando? As coisas da terra. Você quer saber de quanto que a pessoa ganha, quanto que a pessoa conquistou, quantos carros, quantos imóveis? As coisas do coração não estão sendo valorizadas. Por questão de mídia, aí a gente pode falar um monte de coisa. Eu acho que a humanidade segue bem. Eu acho que a humanidade está melhor. No final do século, no meio do século passado, a mulher tinha infinitamente menos direitos do que tem hoje. As intolerâncias eram muito maiores do que elas são hoje. O problema é que hoje elas são mais notificadas, mas a intolerância no dia a dia das pessoas era muito maior. Acho que a gente está num caminho muito bom. Acho que as pessoas estão se conscientizando, e estamos sim nesse progresso da terra. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Só que, se tem gente que valoriza o que é da terra, e tem gente que valoriza o que é do coração, Deus, como ele está dizendo aqui, que é justo, não vai receber do mesmo jeito um e outro. Ele é bom, amoroso, dá oportunidade a todos? Sim. Mas existe uma lei de causa e efeito aqui, que é uma lei de Deus, e que ela não vai acontecer, não vai trazer a mesma coisa para essas duas pessoas. E Jesus diz: o reino dos céus é para os simples. Ninguém será admitido nele sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. E aí a gente tem que definir o seguinte: o que a gente quer? O que a gente quer se tornar a cada dia? Para que rumo a gente quer ir? Nós temos basicamente, nessas micro escolhas, nessas micro encruzilhadas que a gente tem todos os dias da nossa vida, qual que é o caminho que você quer seguir, meu irmão? Qual dos dois você quer? O caminho do que é correto, ou você quer o mais fácil momentaneamente? Ou você quer ir para o imediatismo, para o que vai para o corpo, para a matéria, para o que é da terra? Qual dos dois você quer? Você tem que decidir isso. E aqui ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus é para os simples. Ninguém será admitido nele sem a simplicidade de coração e sem a humildade de espírito. Temos que ser humildes, temos que aprender o tempo todo. Isso é importantíssimo. E a gente não tem como falar de humildade, é impossível falar de humildade na doutrina espírita sem citar talvez o segundo maior trabalhador da doutrina espírita de toda a sua história. Allan Kardec foi o codificador. O segundo maior trabalhador da doutrina espírita, quem foi? Chico Xavier, indubitavelmente. E esse exemplo de humildade incrível que a gente tem. Então, falar de humildade e não contar uma história de Chico é praticamente impossível. Essa história começa assim. Chico escreveu poucas obras, né? 450 obras escritas, é pouca coisa. Qualquer gente que escreve consegue esses números facilmente, né, Orson? Você que é escritor, você sabe que é muito fácil atingir esse número, né? 400, né? 7 livros e meio por ano produzidos, é muito fácil fazer isso, né? Então ele trabalhou, e o que acontecia? Alguns dos seus livros não são livros simples, são obras-primas da literatura. Ele produziu algumas obras-primas da literatura, algumas delas ditadas pelo seu guia Emmanuel. Tem algumas delas que deveriam entrar nos anais da literatura, como Paulo Estevam. Um livro que deve ser lido várias vezes durante uma vida. E quando ele escrevia esses livros mais, assim, grandiosos, que as pessoas gostavam muito, ele fazia um circuito de divulgações desses livros. E as pessoas o elogiavam muito.
Num lançamento de Paulo Estevão, ele chegava e era abordado pelas pessoas nas noites de autógrafo, falando assim: Chico, o que é aquele episódio da estrada de Damasco? O que é Saulo de Tarso naquele momento, ouvindo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vindo de ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Que episódio é esse que você descreveu, Chico? Que obra de arte foi essa? E ele recebendo elogios, elogios, elogios. Você acha que ele estava feliz com isso? Ele estava extremamente incomodado, porque não era obra dele, e os elogios não eram para ele, como nós faríamos também no lugar dele, né? Nós também faríamos exatamente como Chico. Eu já imagino cada um de nós assim, ó: não, realmente foi um momento de inspiração do qual eu tive, e fui muito feliz, porque é uma obra que pode mudar os rumos da humanidade em termos de moral. Eu fico muito feliz por contribuir. Nós faríamos todos assim. Chico não. Chico, no silêncio dos quartos de hotéis que ele ia nessas peregrinações, ele falava o seguinte, exatamente como a gente falaria: eu vou parar de psicografar, isso não é justo, eu sou um verdadeiro ladrão, eu estou roubando referências honrosas que não me pertencem. Os abraços, os parabéns, os elogios que recebo cabem aos espíritos de Emmanuel, de André Luiz, de Neio Lúcio, eles que deviam estar aqui recebendo todas essas honras e essas glórias. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou parar de psicografar. Um dos citados, Neio Lúcio, observava toda essa revolta do Chico, sorrindo com ele, e resolveu aparecer para o Chico e falou assim: ô meu irmão, por que sofres tanto nesse momento? Por que tanta angústia? Falou: Neio Lúcio, eu sou um ladrão, eu estou aqui roubando as ideias, roubando os louros de todos, recebendo elogios que não me pertencem, eu vou parar com isso. E Neio Lúcio fala assim: Chico, eu estou vendo que isso realmente está te angustiando. Eu vou contar uma historinha para você. Era uma vez duas cidades. Uma cidade, havia nela a fartura de todos os recursos, materiais, financeiros, muito alimento, uma riqueza de pães, de frutas, de verduras, tudo sobrava, remédios, medicina avançada, tudo tinha naquela cidade. A outra cidade, perto dela, definhava dia após dia, as pessoas morrendo por fome, por doenças, por frio, por falta total de toda sorte de recursos. O que faltava? Faltava alguém que pudesse pegar o que sobra dessa cidade e levar para outra. É só um pouco dessa já alimentaria toda a falta daquela outra cidade. Mas quem que queria fazer isso? Ninguém. Eis que de repente surge como se mandado do céu um burrinho, manso, humilde, parecia que ele tinha sido treinado para fazer essa tarefa. Ele chegou na cidade rica, colocaram cestos no seu lombo, e sem que ninguém o conduzisse, tudo que colocava em cima dele, ele levava para outra cidade. Eram alimentos, mantimentos de todo tipo, eram remédios, roupas, era colocar
no lombo do burrinho, ele ia feliz da vida para outra cidade, descarregava tudo, e quando ele estava esvaziado, voltava do mesmo jeito que ele fora, alegre e satisfeito, por ter cumprido um serviço salvacional para aquela comunidade. Então, abençoado, ele voltava querendo repetir outras vezes essa tarefa cristã. E muitas vezes ele ia, ele vinha, ele ia, ele vinha. Chico falou: para, Neio Lúcio, para, eu já entendi, eu sou um burrinho, eu aceito humildemente a minha tarefa de burrinho, trazendo de onde sobra a luz para aqueles que precisam dela. Nunca mais Chico Xavier reclamou sobre a sua atividade de psicografia. Esses são os exemplos que a gente tem do Chico. E aí, eu vou na questão 459 do Livro dos Espíritos, e eu vou trazer uma questão importante da humildade para a gente pensar, que é o seguinte: essa 459 é uma das questões mais citadas em palestras que eu já vi até hoje, que ela fala o seguinte: influem os espíritos em nossos atos? Resumindo, em outras palavras, nós somos sugeridos, influenciados naquilo que fazemos pelos espíritos? Os espíritos falam para a gente: ó, vai lá, faz tal coisa, vai lá, faz mal. Para aqueles que não conhecem a resposta, o que acham? Sim ou não? Somos influenciados ou não somos influenciados? Sim. Vamos ver a resposta deles? Muito mais do que possais imaginar. Muito mais. De ordinário, quer dizer, a priori, no seu dia a dia, são eles que vos guiam. Nós somos guiados por eles. Aí você fala assim: peraí, Renato, então acho que o Allan Kardec cometeu um erro. O Espírito da Verdade cometeu um erro. Ah, se soubesse quem que é o Espírito da Verdade, meu Deus do céu. Ah, e a gente não ia falar uma besteira dessa. Mas tem gente que acha que tem um erro nessa frase. Como que eles nos guiam se eu tenho, está escrito aqui na doutrina espírita, que eu tenho livre-arbítrio? Eu tenho meu livre-arbítrio, eles não me guiam coisíssima nenhuma. Tá, meu irmão, então eu vou falar um negócio para você. Não precisa ser desencarnado para você entender como que funciona esse negócio aqui. Então é mais ou menos assim, ó. Era 12:30, você estava na sua casa hoje, no dia 4 de fevereiro, num sábado, aqui na cidade de Matão, ou quem é de fora de Matão, daqui? Olha que bacana, que legal, a gente fica muito feliz com isso. Então todos vocês estavam se preparando, tal, não sei o que, liga um seu amigo e fala o seguinte: ô meu querido, tudo bem com você? Tudo ótimo, você? Eu sou velho, o telefone meu ainda é assim, tá? Para falar, eu sou velho, né? Você falou da fita cassete, eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Eu sou assim, eu quando falo desligar o telefone, eu faço assim, né? Hoje em dia não é, hoje em dia é assim, né? Mas eu faço assim aí. Então vamos lá. E aí, meu amigo, tudo bem com você, tal? Escuta, vamos lá para o evento do Orson? Você vai? Se quiser eu passo na sua casa aí e a gente vai para lá. Nossa, demorou, pode vir aqui que a gente vai num carro só. Beleza, ótimo. Desliga o telefone assim, né? Você desligou, toca o telefone. Um outro amigo: fala aí, meu irmão, tudo bem com você? Ó, partiu o churrasco, tá todo... Não estou querendo falar que churrasco é ruim, né? Partiu o churrasco e é o seguinte, é só um cara que sabe ir, é agora, ou a gente vai agora, vai ser o dia inteiro regado, é o dia inteiro, tem que sair agora, senão a gente não sabe onde chegar. Vamos ou não vamos? Pronto! Tá aí. Deve ter havido bastante churrasco hoje. Então, tem o pessoal do churrasco ali atrás. As cadeiras vazias é o pessoal que escolheu pelo churrasco. Tudo bem. Quem que fez decidirem estar aqui ou estar no churrasco? O livre-arbítrio. Mas eles palpitaram na sua cabeça. Mas foram encarnados. Os desencarnados fazem isso o tempo todo. O tempo todo com a gente.
E aí? Vai, responde pro cara lá que te ofendeu. Põe ele no lugar dele. Fala o que ele merece ouvir. Aí você... E você também, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Pronto, falei. Você acha que foi você? Do outro lado, poderia ter alguém falando assim: meu irmão, não responde isso. Você vai alimentar uma discussão que não é boa. Já que você citou a fita cassete, quem sabe o que é fita cassete, lembra também que era da mesma época, aqueles desenhinhos Tom e Jerry, que ficavam dois bichinhos aqui no ombro, um de asinha, outro com o tridentinho. Um falava coisa boa, outro falava coisa ruim. Um falava coisa boa, outro falava coisa ruim. Agora, o que isso tudo que eu estou falando tem a ver com humildade? Quer saber? Eu vou usar uma palavra bonita agora, Orson. Prolegômenos. Olha que palavra bonita. Prolegômenos é uma palavra boa. Nos prolegômenos é aquele pedaço do livro que antecede o conteúdo. É como se fosse te contextualizar sobre aquilo que está por vir. Nos prolegômenos do livro dos Espíritos, sabe o que fala? Olha que bacana. Lembra-te que os bons espíritos, porque a pergunta que eu quero falar para vocês é a seguinte: qual dos dois você quer do seu lado? Porque os dois não ficam o tempo todo do seu lado. Ou fica um, ou fica outro. Porque se você dá trela mais para um, o outro vaza. Se você der mais trela pro de asinha, o outro do chifrinho cansa e vai embora. Porque ele fala: pô, aqui eu estou dando murro em ponta de faca. E vice-versa. Você deu trela demais pro do tridentinho, o de asinha vai dar uma passeada e te deixa com ele lá. Fala: ele está no momento, a vibe dele é esse daqui, então eu vou embora. Então, qual dos dois você quer do teu lado? Aí nos prolegômenos do livro dos Espíritos fala o seguinte: lembra-te que os espíritos bons, você quer o bom? Quer? Do teu lado? Os espíritos bons só dão assistência aos que servem a Deus com humildade e sem interesse. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho, olha só, pensa bem quando você for ser orgulhoso de novo depois disso, pensa bem. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Tá bom para vocês isso ou precisa de mais? Dá para ser orgulhoso, ambicioso depois disso ou não? Vamos ser humilde? Vamos por humildade? Vamos ser aprendizes no nosso coração ou não? Esses vícios, o orgulho e a ambição, são um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode, olha só, Deus não pode servir-se do cego para que possamos compreender a luz. A humildade, essa possibilidade de aprendermos, é o que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus a maior quantidade possível de tempo. E aí, a gente pode falar muita gente. Eu falei aqui de Chico. Não houve ser mais humilde na terra do que Jesus. Eu posso falar de Madre Teresa de Calcutá. Eu posso falar de Mahatma Gandhi. Eu posso falar da Irmã Dulce. Eu posso falar do Divaldo Pereira Franco. Aí você vai falar: poxa, não dá para a gente se comparar a isso. Mas aí sabe o que todas essas pessoas fizeram? Elas fizeram um negocinho que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E lá dentro tem um tópico que talvez seja um dos mais importantes dessa obra magnífica que é o Evangelho. Esse tópico chama o ponto de vista, que diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura
dá uma fé inabalável no que está por vir. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. A gente tem que mudar. A gente tem que mudar. Em vez de ter o olhar horizontal, só voltado para as coisas da terra, a gente tem que olhar a vida futura. E aí, para encerrar isso o mais rápido possível, para não estourar o meu tempo, eu vou fechar esse raciocínio da seguinte forma: não mude esse ponto de vista e olhe menos para a vida da terra, olhe mais para a vida futura. Aí tem aquele cara mais implicante que fala assim: então você está mandando dar as costas para a vida da terra, então vamos peregrinar pelo bem e vamos esquecer IPTU, IPVA, escola, vamos esquecer de tudo, só meditar e pensar no bem e rezar para os outros, tá bom? Não, sabe por quê? Porque o livro terceiro de Livro dos Espíritos, que são as leis morais, tem um capítulo 3 que chama Lei do Trabalho. É lei de Deus que temos que trabalhar. Então a gente está aqui na terra para cumprir também a nossa função de trabalhadores. E tem a questão 674 que fala o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. E aí eu vou falar o seguinte para vocês: vamos supor que a gente está falando de trabalho, então eu vou fazer um paralelo para vocês das duas asas que o espírito tem que ter. E Emmanuel dá o nome dessas duas asas de forma belíssima. Uma delas chama amor, a outra chama instrução. Você dá uma olhada, vê se tem um passarinho voando por aí, um pardalzinho, um bem-te-vi, um beija-flor, com uma mão assim, uma asinha grudadinha e a outra assim, ó. Você já viu passarinho assim? Voando desse jeito? Passarinho voa com uma asa só. Esse é o nosso espírito. Ele tem que ter o amor, mas ele tem que ter a instrução. A parte da intelectualidade tem que ser desenvolvida para a gente alçar o voo para a perfeição. E aí eu digo o seguinte: a lei do trabalho é a que alimenta essa asa aqui, porque para exercer o trabalho a gente precisa se instruir. Se você chegar, vamos construir essa parede aqui, ó. Aí você chega para um pedreiro que vai começar agora com a profissão dele, você fala assim: então vem cá que eu vou te ensinar a construir isso daqui. O cara chega e fala assim: não, imagina, não precisa me ensinar não, isso é fácil, é beleza, eu vou montar essa estrutura de madeira inteirinha aqui, você não precisa me ensinar nada. Eu não entro nesse lugar. Se for construído, você entra. Você fica numa casa que o pedreiro não se deixou aprender o ofício dele, e aí, peraí, como que foi a atitude desse cara que falou assim: não precisa aprender não, eu já sei fazer, você não precisa me ensinar nada que eu já sei fazer. Como foi a atitude dele? Orgulhosa. Aonde tem orgulho, o que falta? Humildade. Então pronto, a gente fecha. Não só no amor, mas na instrução. Você, para aprender, tem que ser humilde, tem que se colocar como terra fértil para aprendizado. Então as duas asas do espírito, você precisa ter a humildade. Então eu gostaria de encerrar. Aí eu vou desmontar aqui e montar ali. Não, pode deixar aqui, rapidão aqui. Eu vou encerrar com uma música. É uma música que tem sido bacana no movimento espírita. O pessoal tem usado bastante ela.
é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Já descobrimos que voz, rapaz, que maravilha. Olha, nós vamos partir para o intervalo com o lanche. Aliás, eu quero agradecer a todos que trouxeram aí os pratos prontos, né? Mas eu vou apenas apresentar uma novidade aqui. Isso aqui é doação, é gratuito, mas eu só tenho 20 exemplares. A editora mandou como promoção para divulgação, é uma história em quadrinhos sobre a história das irmãs Fox. Um belíssimo trabalho destinado aos adolescentes, principalmente uma linguagem juvenil, para divulgar esse trabalho. Então aqui, como eu tenho só 20, eu gostaria... Entregar a pergunta do Pinga Fogo ganha. Quem tiver pergunta... Então é o seguinte, nós queríamos deixar um para cada cidade ou casa, e não distribuir para pessoas, né? Mas distribuir para cidades, presentes ou casas. Então eu gostaria que viesse, depois a gente faz isso, não precisa ser agora, um representante de cada cidade ou casa, porque eu acho que 20 vai dar certinho para distribuir. Assim vocês conhecem o trabalho e podem adquirir depois para promover esse trabalho entre crianças e adolescentes. Belíssimo trabalho, viu? Nós falamos das virtudes aí, perdão, amor e humildade, e o nosso Renato citou o Chico. E nós estamos vivendo uma oportunidade muito feliz hoje, viu, Renato? Conforme anunciado, esse livro saiu da Gráfica quarta-feira. Da Novinha, a primeira cidade do Brasil que faz o lançamento. É o novo livro de Chico Xavier. Chico Xavier e suas mensagens ao Anuário Espírita. O Anuário Espírita é uma publicação que vem desde 1964. Foi sugerida pelo próprio Chico. E, anualmente, o Chico enviou mensagem para ser publicada no anuário, até 2002, de 64 até 2002. Essas mensagens foram reunidas e publicadas aqui, de diversos benfeitores. Então, a editora enviou o livro, e quem adquirir este livro vai levar esse de brinde.
Tá bem? Está à disposição. O nosso Renato citou também o livro Paulo Estevam. Nós não temos o Paulo Estevam aí, viu, Renato? Mas temos o Renúncio e o Parnaso de Além Túmulo. Então estão à disposição. Quem não pegou o jornal Tribuna do Espiritismo, também está à disposição lá. Esses 2 livros, para as casas que quiserem colocar no Clube do Livro, ou iniciar o Clube do Livro, poderei deixar também os exemplares que estão a preço promocional, a um mínimo de 30 exemplares. Não aqui, diretamente com a editora, mas veio para a pessoa que tiver interesse levar um exemplar gratuitamente também. Então vamos para o intervalo e depois, meia hora, voltamos para a finalização com eles. Muito obrigado.